Olá, alunos do sétimo ano. Estamos iniciando aí a nossa quinta semana, né, do PET volume 3. Estamos nos aproximando do final desse volume, né? E espero que estejam, né, realizando as atividades, enviando, né? Porque elas fazem parte da carga horária de vocês e faz parte também da nota no final do bimestre. Dando sequência ao tema da semana passada, que nós falamos sobre industrialização no espaço urbano, essa semana a gente vai dar sequência ao espaço urbano, né? E vamos falar, além do processo de industrialização que nós vimos a semana passada, que o Brasil se industrializou tardiamente, né? Nós vamos falar que a industrialização ela foi importante, né, para que esse espaço urbano, para que as cidades evoluíssem, crescessem, né? E dentro desse processo de industrialização, os meios de transporte e de comunicação foram muito importantes, né? Nós vimos a semana passada também que São Paulo foi aonde nós tivemos ali as primeiras atividades industriais que tiveram início com o café, depois ele entra em declínio por causa da crise de 29, né? E depois a gente tem aí as primeiras indústrias que vêm para o Brasil, como a indústria automobilística, que se instalam em São Paulo também. Na década de 70, São Paulo se tornou, né, era responsável por 58,42% da produção nacional, ou seja, do que o Brasil produzia. Entre 2004 e 2014, houve uma queda nessa porcentagem de contribuição das indústrias no estado de São Paulo. Isso porque a gente tem observado aí um processo de descentralização. Muitas indústrias que se concentravam nas grandes capitais, nos grandes centros, hoje elas tendem a migrar para cidades menores, né? Porque tem oferecido mais mão de obra, mais infraestrutura, e tudo isso atrai o olhar dos investidores, certinho? Só que para que esse processo de industrialização acontecesse e se expandisse, foi preciso investir nas redes, no setor de transporte, porque não tinha como produzir e não tinha como escoar, como vender. Então foi feita uma infraestrutura com relação aos meios de transporte muito grande, né? E aí as indústrias começaram a se instalar também em outros locais, como no sul e no nordeste do território brasileiro. O que são as redes de transportes, né? São os meios de transporte utilizados aí para venda e compra de produtos. Então, o Brasil tem vários sistemas de transporte. Ele tem o ferroviário, marítimo, rodoviário, que é o mais utilizado. Ele tem o setor aéreo, que é um dos mais caros e que tem aumentado o uso nos últimos anos, mas é um dos menos utilizados, porém é o mais seguro e o mais caro. Nós temos os dutoviários, que são por tubulações em que esses materiais são transportados. Já as redes de comunicação, elas podem ser analisadas como o rádio, a televisão, a internet, antenas, são aqueles elementos que fazem com que a gente se comunique com os outros lugares. A internet tem sido um dos meios de comunicação mais utilizados nos últimos anos, pela agilidade e pela facilidade com que a informação chega de um lugar a outro, né? E nós podemos até analisar por esse momento de pandemia. Vocês conseguem ter aula com os professores por meio do Meet, que é um aplicativo que usa-se por meio da internet, né? Então, os meios de comunicação aproximaram as pessoas. A gente costuma dizer que o mundo diminuiu porque a gente consegue ter acesso a tudo e a todos em momentos instantâneos assim, tá? O Brasil é um país considerado urbano, ou seja, a maior parte da sua população vive na área urbana, certinho? Ou seja, nós temos mais pessoas na cidade do que no campo. Mas isso só foi mudar a partir da década de 60. Até 60, a maior parte da população vivia no campo. Com o processo de industrialização, é o que a gente chama de êxodo rural, é que milhares de pessoas migraram para as cidades. Os centros urbanos, eles têm atrativos que fazem com que as pessoas desejem estar nele, né? Tem uma rede de infraestrutura que propicia facilidade de acesso a hospitais, às escolas, universidades, a lazer. Então, isso atrai muito as pessoas, tá? Quanto maior a cidade, maior é a concentração de indústrias, ou seja, quanto maior é a cidade, mais indústrias ela possui. As indústrias, elas também estão ligadas às atividades comerciais. Quanto maior a cidade, maior é o número de comércios que ela tem. Exemplo, Piranguinho tem menos comércio do que Itajubá. Então, muitas das coisas que nós precisamos aqui em Piranguinho, a gente tem que
e nos deslocarmos até Itajubá. E dependendo do que a gente vai precisar, Itajubá não tem, então a gente tem que ir até Pouso Alegre. É o que a gente chama de hierarquia urbana. Uma cidade precisa da outra, ou seja, a cidade menor precisa da cidade maior, certinho? Com relação às atividades, vocês vão ter 4 imagens na número 1 e vocês vão marcar um X no meio de transporte utilizado durante a produção do café, né? Lembra das ferrovias. Na questão 2, vocês têm uma charge, né? E vocês vão fazer a interpretação dela, relacionando sempre a charge com o processo de urbanização e industrialização. Lembre que industrialização está vinculada à urbanização. O processo de urbanização no Brasil se deu quando o uso de tecnologia, né, a instalação de fábricas, fez com que milhares de pessoas deixassem o campo e migrassem para as cidades. Na questão 3, vocês têm um mapa mostrando o número de empresas, tá? Esse mapa aqui, ó. O mapa do Brasil, mostrando o número de empresas. Então, a gente pode ver que grande parte do número de empresas, né, estão concentradas aqui no sul e no sudeste. As demais regiões têm pouca indústria. Outro detalhe, grande parte das indústrias se localizam no litoral, certo? E aí, vocês vão marcar um X na alternativa correta com relação a esse mapa. Na questão 4, vocês vão falar sobre o processo de desconcentração, ou seja, antes as indústrias se concentravam em São Paulo, hoje elas estão saindo, é esse sair de São Paulo que a gente chama de desconcentração, elas não mais se concentram ali, elas estão indo, se instalando em outras regiões, em outras cidades, tá? Aí vocês vão falar na letra A, por que tem acontecido esse processo de desconcentração? Na letra B, em que estado do Brasil isso tem ocorrido com maior intensidade? Então, a gente viu que São Paulo tem perdido, né, essa concentração de indústrias. E a número 3, citar 3 medidas que o governo tem feito para atrair. Vamos imaginar que Piranguinho quer atrair empresas. O que a prefeitura, o administrador tem que fazer para atrair essas indústrias para cá? Então, oferecer mão de obra, infraestrutura, matéria-prima, dependendo do tipo de indústria, né? Qualificar a mão de obra, doação de terrenos, incentivos fiscais. Então, uma série de benfeitorias para atrair essas indústrias. Na questão 5, vocês vão completar. Tem 2 esqueminhas, né? Melhor mostrar. Vocês vão colocar aqui no primeiro quais são os meios de transporte e os meios de comunicação, tá? Que também foi citado no quadrinho ali das páginas anteriores do PET de vocês. Assim finalizamos a nossa 5ª semana. Espero e aguardo, né, o envio das atividades de vocês. Lembrando que temos a nossa aula online toda segunda-feira, de acordo com o horário estipulado pela escola, certinho? Então, boa semana de estudo e até a próxima.